Bom, pessoal, depois de ter falado com vocês sobre estruturas condicionais, que são aquelas estruturas se, né, se alguma expressão lógica acontecer, se A for maior do que 3, então executa um bloco de comandos, se não, executa outro bloco de comandos. A gente já exercitou bastante essa estrutura e a gente vai utilizar hoje, a gente vai ver hoje na aula, uma estrutura de comando de repetição, que também é bastante utilizada nos nossos algoritmos. Então, se a gente for olhar aqui, né, prestando atenção aqui para o canto rapidinho, eu tenho uma estrutura de repetição que nada mais é do que, vamos ver aqui, e essa definição. As estruturas de repetição provêm uma maneira de repetir, tá? Uma maneira de repetir, ou seja, um conjunto de operações que eu queira repetir, tá? Um conjunto de operações, isso é importante também, um conjunto de operações, até que eu sempre tenho que ter essa condição de parada, até que alguma coisa, um objetivo tenha sido atingido. Então a gente sabe o quê? Que todas essas estruturas, ela tem em comum o fato de haver uma condição de controle ou parada. Eu vou repetir aquela operação até alguma coisa acontecer, ou enquanto aquela coisa for verdadeira. Isso aí é feito através de uma expressão lógica, tá? Essa expressão lógica, ela é uma expressão que a gente vai ver que é como bem parecido com a expressão do se, tá? E a gente precisa do porquê das estruturas condicionais, porque o computador só é um sucesso, repetindo as coisas, automatizando os processos. Imagina se o computador até hoje não fosse capaz de repetir as coisas que ele precisa repetir. Então a entrada de um programa, ele pode ser um dado, como a gente viu nas aulas anteriores também, por exemplo, se eu quiser calcular a situação de um aluno, se ele está aprovado ou reprovado, eu tenho um dado de entrada, né? Agora, se eu quiser calcular a situação dos todos 50 alunos de uma sala, eu tenho que repetir as mesmas condições, os mesmos comandos para calcular a situação de um aluno. Só que agora eu vou repetir 50 vezes, né? Então, por isso que faz o computador ser um sucesso. Então, ela tem essa característica de repetir essas operações até que essa condição seja satisfeita. Essa é a principal coisa da estrutura de repetição. E a gente vai trabalhar hoje com a estrutura enquanto alguma coisa faça. Vocês lembram do se? Se alguma coisa, e essa alguma coisa a gente lembra muito bem que essa alguma coisa, ela é uma expressão lógica, não é isso? Se A for maior do que B, só que aqui no caso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar enquanto A for maior do que B, faça. Ou seja, ele vai testar sempre isso, enquanto A for maior do que B, ele vai executar esse conjunto de instruções aqui embaixo. Tá certo? Vai ficar mais claro quando a gente partir, né, de fato, para o nosso exemplo. Então, essa é a estrutura padrão do meu comando enquanto. Enquanto uma expressão lógica, A maior do que 2, B maior do que 3, A maior do que B, e B maior do que C. E aí, essa expressão lógica, ela pode ser ou simples, ou ela pode ser um pouco mais complexa. Vamos começar com um pouco mais simples, né? A cada laço que eu tiver, ou seja, a cada interação, essa expressão é testada. E aí, se essa expressão for falsa, é a hora que ele sai do lado, tá? Sempre que o programa testar a expressão como verdadeira, como true, ou seja, se A é igual a 2 e B é igual a 3, enquanto A for menor do que B, faça. Ele vai ficar fazendo isso aí, enquanto A ou B não mudar de valor e essa condição deixar de ser verdadeira. É só ao final, quando eu chego lá no fim, enquanto, é que eu vou testar novamente essa condição. Então, depois que o fluxo sai do programa, segue normalmente para as próximas linhas, tá? Então, vamos ver aqui. A gente viu a média de dois números, né? A gente viu se o número é par, se o número é ímpar, usando estruturas condicionais. Então, agora, a gente vai desenvolver passo a passo aqui um algoritmo que dê a média aritmética de 5 números dados. Vamos lá?
Vamos lá. O que eu tenho aqui? Vou me colocar do lado aqui para ficar... Eu tenho um algoritmo, média número, certo? A gente viu que para 2 números eu preciso de 2 variáveis inteiras, né, se for média de números inteiros, e a gente viu também que o resultado, ou seja, a média, é um número real, é um número ponto flutuante, 5,2 é um número fracionado. Né? A gente vê que tem a leitura desses meus dados, continua a mesma coisa, o cálculo, a gente vê que para 2 números é número 1 mais número 2 dividido por 2, e a gente tem que escrever esse resultado. Vamos pensar se a gente ainda não soubesse estruturas de repetição, como isso aqui ficaria, tá? Para eu ter 5 números, se eu não soubesse a estrutura de repetição, eu teria que ter o quê? Eu teria que ter 5 variáveis, não é isso? 5 variáveis. Essas 5 variáveis, elas vão ter que ser lidas, ou seja, o meu programa vai ter que perguntar para o usuário quais são essas 5 variáveis. Tá? Da mesma forma, eu tenho um cálculo, número 1 mais número 2, mais número 3, mais número 4, mais número 5, dividido por 5, que é o cálculo da minha média. E eu vou escrever esse resultado. Vocês percebem que o resultado, essa parte do cálculo e do resultado aqui, ela não se repete. O que se repete aqui? É a leitura do número. Não é isso que a gente está vendo aqui? Essa parte bem aqui, ela se repete. E a gente vê outra coisa interessante, é bem aqui que eu vou marcar para vocês. Aqui também, ó. São as únicas coisas que mudam quando eu estou fazendo de 2 números para 5 números para 100 números. Tá certo? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai, tá, transformar isso aqui em uma estrutura de repetição, tá? Então, vamos colocar lá no formatinho. A gente viu que a parte que se repete é o quê? É o leia número, tá? A gente viu do slide anterior que a parte que se repete é o leia número, não é isso? Então, a gente vai ter que colocar dentro da nossa estrutura de repetição o leia número, tá? Enquanto alguma expressão lógica, que a gente vai chegar nessa condição de parada, tá certo? Resultado recebe número 1, número 2, número 3, mais número 4, mais número 5, dividido por 5, certo? Então, vocês percebem que isso aqui, que está marcado aqui no slide, vou até colocar aqui em tela cheia, vocês percebam que isso aqui, que está marcado, é o quê? Nada mais é do que a soma desses números. Então, aqui eu tenho a soma desses números, tá? Quais números? Os números que foram digitados pelo usuário, tá certo? E aqui embaixo, que eu vou destacar também, eu tenho a divisão pela quantidade de números, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 4 números e eu tenho a soma desses 4 números, tá certo? Para isso, que a gente utiliza sempre em estruturas condicionais, o que a gente chama de contador e acumulador. Mas, professor, eu preciso usar isso sempre? Não sempre, mas a maioria das vezes você vai precisar usar um contador e um acumulador, tá? Para que serve o contador e o acumulador? Eu preciso ter uma condição de parada, eu preciso saber quantas vezes eu vou repetir aquela estrutura de repetição. No nosso caso aqui, eu tenho que saber quantas vezes eu vou ler o determinado número do usuário, quantas vezes eu vou pedir para aquele usuário digite o número, tá certo? Então, eu preciso saber quantas vezes. Para eu ter quantas vezes, eu preciso contar. A mesma coisa é acumular valores, tá certo? Ali a gente viu, se a gente vai voltar aqui, que eu tenho a quantidade de números, ou seja, quantas vezes, nesse caso, quarto, e a soma dos números, que nessa condição aqui é o acumulo. Quantos números foram acumulados? Eu somei o primeiro, depois somei o primeiro com o segundo, depois somei o segundo com o terceiro, depois somei o terceiro com o quarto, certo?
Então, a gente utiliza variáveis aqui para que possam servir dessa função de contador e dessa função de acumulador, tá? Vamos tirar um pouco do vídeo aqui para deixar. Então, o que é que eu preciso aqui? Eu preciso de uma variável que ela sirva como contagem, né? E nesse caso aqui eu vou chamar essa variável de contador. Poderia chamar de outro número, poderia chamar de outro nome, como vocês sabem, mas vamos chamar de contador, que é a função dela. E eu tenho outra variável aqui, que é a variável de soma, é a variável que vai acumular essa soma enquanto eu repito, certo? Quais são as outras variáveis? Número, que não mudou, resultado também, que não mudou, e o que é que vai mudar? Só é a minha condição de parada. Vamos prestar atenção na condição de parada, ou seja, quantas vezes eu vou repetir esse laço. Quantas vezes eu vou repetir esse laço? Enquanto o contador for menor ou igual a 5. Tá? Então, eu quero repetir esse laço 5 vezes. Tá? Professor, e como eu acumulo esses resultados na minha variável de soma? Soma recebe o que já tinha em soma, mais o número que o usuário leu. Então, eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Imaginemos que soma começa com 0, tá certo? Qual é o próximo? E aí eu digite 2, tá certo? Quanto é que é 0 mais 2? Costuma dar 2, que vai ser o novo valor de soma. Digamos que eu digite agora 4. Quanto é 2 mais 4? 6, certo? Então, soma vai acumulando esses valores. Tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? Eu vou até colocar no vídeo aqui. Uma coisa que a gente não pode esquecer. E eu já falei para vocês nas primeiras aulas. Toda variável tem que ser inicializada com algum valor. Não é isso? Toda variável tem que iniciar com algum valor. Soma e contador não vão ser diferentes, tá? Vamos colocar aqui no canto. E a gente vê aqui, ó, que essa é a minha inicialização padrão, ou seja, a minha contagem começa com 0 e a minha soma começa com 0, porque soma, para eu somar alguma coisa neutra, eu tenho que começar com 0. E eu vou começar a contar de 0 porque é o padrão que todo mundo usa, tá? Quando eu começo o meu programa, eu tenho 0. Quando eu entro a primeira vez no laço, eu vou ter 1, tá certo? Quando eu entro a segunda vez no laço, eu vou ter 2, não é isso? Então, é um padrão aqui. Se eu não tenho nenhum valor, se eu não entrei ainda na contagem, essa minha contagem ela é 0, tá certo? Então, se a gente ver aqui, eu coloquei essa tabelinha do lado para ajudar a gente a entender. Então, eu vou me esconder um pouquinho aqui e vou fazer um pouquinho com vocês aqui, tá certo? Se o meu contador e a minha soma começam com 0, a gente pode ver aqui na tabela do lado, eu vou pular aqui para a linha 6, tá? Linha 6 está me dizendo isso aqui, ó. Contador é 0, soma ainda não sei, número também não sei, né? Já na linha 7, ele está me dizendo que soma e contador já estão com o número 0, tá? Porque eu fiz a inicialização aqui nessas duas linhas. Ótimo. E agora a gente entra no laço. Vamos ver o laço aqui. Enquanto, qual é a minha expressão lógica? Contador menor ou igual a 5. Qual é o valor que tem dentro de contador na linha 8? Ele é 0. 0 é menor ou igual a 5? O que vocês acham? Isso aqui é o quê? Verdadeiro, não é isso? Então, se 0 é menor ou igual a 5, então ele vai entrar no laço, tá? Então, ele vai ler o número, que agora, nesse caso aqui eu botei o número 5, tá certo? Soma vai receber o que tem dentro de soma? 0, mais o número, 0 mais 5, costuma dar 5. E vamos para contador aqui, ó, linha 10, tá? O que tem dentro de contador? 0, né? Essa linha bem aqui. 0 mais 1, qual é o novo valor de contador? 1, bem tranquilo, né? E o que acontece? Ele vai sair aqui do enquanto, ou seja, qual é o valor que tem dentro de contador? 1. 1 é menor ou igual a 5? Verdadeiro, é isso? Então, ele vai
continuar nesse laço até que o contador atinja o valor de 5, tá? Então, isso assim é como eu conto até 5.